peças, instrumentos, ferramentas utilizadas manualmente pode ter superfícies rugosas. Isso vai ajudar no seu manuseio ou até melhorar o seu acabamento. Essa rugosidade evitará que a peça escorregue na mão do operador, permitem melhor aderência na mão no manuseio da peça. Veja esses exemplos. Esse é um mandril que utilizo no torno, um mandril de aperto rápido. Como ele não usa chave, é feito o aperto na mão. Ele tem essa rugosidade, que faz com que a mão dê firmeza de contato ao fazer o aperto. Aqui tem um desandador de catraca para passar machos. Veja, tem as superfícies rugosas para permitir aderência e também melhorar o seu aspecto. Fica mais bonito. São exemplos. Olha esse parafuso. Tem rugosidade na cabeça. Olha essa peça. Olha essa chavezinha. Para que o operador possa manusear com firmeza, existe essa rugosidade. Exemplos de peça com rugosidades. Esse instrumento de medição. Como ele é manuseado, ele tem essa parte rugosa e também melhora o seu aspecto. Fica mais bonito o acabamento. Olha esse tipo de mandril que usa a chave para dar aperto, mas mesmo assim ele tem essa rugosidade. Já que ele usa a chave para fazer o aperto, essa rugosidade está melhorando o seu aspecto. Olha essa ferramenta, tem rugosidade. Olha esse instrumento aqui, um dispositivo eletrônico. Tem essa rugosidade. Olha o cabo aqui, olha o plug do cabo. Rugosidade para que você tenha firmeza ao tirar e colocar o cabo. Olha esse desandador para macho. Como ele é manuseado para prender o macho, tem rugosidade. Olha esse paquímetro de medição. Rugosidade aqui. Tem rugosidade nesse parafuso de trava. E tem rugosidade nesse anel, onde o operador faz girar e aferir o instrumento. O súbito. Tem rugosidade no anel para que você possa girar para fazer a aferição. Aqui, uma rugosidade nesse parafuso trava. Olha aqui nesse goniômetro. Tem rugosidade no parafuso de travar. E também, essas rugosidades podem ser usadas no caso de encaixe entre uma peça de aço com alumínio, ou fibra, ou plásticos. Por exemplo, esse manípulo, ele é de plástico, mas tem uma bucha com rosca de aço aqui dentro. E para ser fixada essa bucha nesse plástico, provavelmente tem uma superfície rugosa na bucha, onde, ao fundir o plástico em volta da bucha, vai permitir a fixação, vai permitir o melhor travamento do plástico na bucha de aço, que não gire, que fique bem travado. São inúmeros exemplos onde se usa essa rugosidade. E essa rugosidade é feita por uma ferramenta chamada recartilha. Essa ferramenta executa na superfície da peça uma série de estrias, sulcos, paralelos ou cruzados. A ferramenta. Essa aqui é a ferramenta. E ela executa na peça sulcos paralelos, simples. Olha aqui. Sulcos paralelos. Ou cruzados, como vemos aqui, olha aqui.
Essa ferramenta recartilha possui uma ou duas rondanas de aço temperado com dentes, que penetram por meio de pressão na superfície do material, executando sulcos paralelos ou cruzados. Permitem, assim, melhor aderência manual, evitando o deslizamento da mão no manuseio das peças. E a superfície estriada resultante recebe o nome de recartilhado. Então essas superfícies recebem o nome de recartilhados. Os tipos mais comuns de recartilha da ferramenta têm esta haste de aço, que se articula uma cabeça na qual estão montadas os roletes recartilhadores, que podem ter cabeças duplas, igual a da imagem que você está vendo aí, ou cabeça tripla, como essa aqui, ó, cabeça tripla. Possuem 3 conjuntos de 2 roldanas. E também temos a ferramenta simples, que é essa aqui, de uma só rondana. Essas rondanas são chamadas de recartilha. E essa haste, este corpo, onde fixa as recartilhas, são chamadas de porta-recartilha. Conforme o desenho do recartilhado que se quer dar à superfície da peça, seleciona-se as recartilhas de estrias, que podem ser inclinadas ou retas, com maior ou menor afastamento entre as estrias, que chamamos de passos, que é o espaçamento entre o filete ou outro que chamamos de passo. Essa aqui tem um passo de 1,2 milímetro. Os tipos mais utilizados de rondana, as recartilhas, são as de passo simples, que podem ser paralelas ou oblíquas. E tem também a de passos cruzados, mas é pouco usado na indústria, como essa aqui da imagem. E as de passos cruzados, onde se utilizam 2 rondanas de passo oblíquo, um com uma inclinação oposta a outras, que formam o recartilhado cruzado, e forma as pirâmides pontiagudas, muito comum na indústria. E a sua inclinação, o ângulo do filete, varia de 30 a 45 graus. A ferramenta de recartilhar penetra por compressão, sem cortar a peça, aumentando ligeiramente o seu diâmetro. Podemos recartilhar peças de qualquer diâmetro utilizando uma mesma ferramenta. Esses são alguns exemplos de peças recartilhadas. Para parâmetros técnicos, temos uma tabela onde, conforme a medida da peça ou do tipo do recartilhado, se é simples ou cruzado, podemos selecionar o rolete adequado para o diâmetro da peça que vamos recartilhar. E é por isso que é fornecido pela indústria roletes de diferentes passos. Passo 0,5, passo 0,6, 0,8, passo 1 milímetro, passo 1,2, passo 1,5, passo 1,6. Nesse caso aqui da minha ferramenta de recartilhar, ela contém passos de 0,8, 1,2 e 1,5 milímetro. E aqui na recartilha simples, temos passo de 1,2 milímetro. Olha aqui um exemplo de recartilhado simples, passo paralelo. E no mesmo modelo de peça, temos um recartilhado cruzado. Então, o recartilhado é amplamente usado na indústria. Você vai ver em todo tipo de peças, ferramentas, instrumentos, esse tipo de operação de usinagens. Pessoal, se você chegou até aqui e está gostando, deixe o seu gostei. E se não for inscrito e quiser, pode se inscrever. Agradeço muito. Então deixe o like, não custa nada e para mim faz muita diferença.
Tem vídeos que têm milhares de visualizações. Eu tenho um vídeo no canal de 166 mil visualizações, mas não chega nem a 450 likes. E isso vai desanimando quem tem despesa para fazer o vídeo. Esse da recartilha, por exemplo, gastei para comprar as ferramentas R$ 315 na recartilha tripa, R$ 115 na recartilha simples, só para fazer esse material. Nos meus mais de 40 anos de profissão, nunca tive uma ferramenta dessa. E se usei em alguma empresa que trabalhei, foi menos de 5 vezes em toda a carreira. E essa provavelmente nunca mais vou usar. Vai ficar guardada. Por isso, se possível, deixe o seu joinha. Se não pode deixar o joinha, então nem assista, vai para outro canal. Desculpe o desabafo, amigos. Obrigado pelo tempo de vocês. E agora vamos para o episódio 10 da série Operações Básicas de Tornearia. Aqui já está o material preparado para executar a peça. Eu vou fazer essas peças aqui, ó. Essa peça que vou executar. Uma porca recartilhada com o recartilhado cruzado. E ela tem um furo passante com rosca 1/4 20 fio. BSW. E também vou fazer essa outra porca aqui, ó, com recartilhado simples paralelo. As duas têm o mesmo diâmetro, 24 mm, e a mesma rosca, 1/4 20 fios. Primeiro essa aqui, recartilhado cruzado. Esse diâmetro é calculado de acordo com o passo da recartilha que você vai fazer. Como a recartilha trabalha fazendo pressão sobre a peça, a tendência é aumentar ligeiramente o diâmetro do material ao ser recartilhado. Então é necessário tornear um diâmetro menor ao da peça final. E para isso usamos uma fórmula para fazer o cálculo para descobrir qual é o diâmetro que nós vamos usinar, para que quando a recartilha fazer pressão e formar os sulcos, ela chega no diâmetro final. E a fórmula é o seguinte: diâmetro final que a peça vai ficar já com o recartilhado, menos o passo dividido por 2. Nessa peça, ela vai ficar com 24 mm de diâmetro. 24 mm menos o passo dividido por 2, o passo que vou usar é 1,5 mm. 1,5 dividido por 2 é igual a 0,75 mm. Então a medida que vou usar vai ser 24 mm menos 0,75 mm, que é 23,5 mm. Então torneio esse diâmetro com 23,25 mm, que quando fizer o recartilhado vai ficar com 24 mm. Então já fiz o desbaste no diâmetro que vou precisar, 23,25 mm. Agora vamos montar a recartilha no porta-ferramenta. Usando calços, vou montar a recartilha verificando a altura. A recartilha deve ficar na altura do centro da peça. E é importante que fique na altura do centro. Mas muitos vão falar, mas tem esse balanço aqui que direciona a cabeça da ferramenta para o centro da peça. Mas não funciona assim. Tem que ficar rigorosamente na altura do centro. Se não ficar na altura do centro,
as rondanas não vão apoiar as duas ao mesmo tempo na peça, e uma vai fazer mais esforço que a outra. Não apoiando as duas por igual, o recartilhado não fica perfeito. Uma rondana vai fazer mais pressão que a outra, deixando o recartilhado defeituoso. Esse aqui, por exemplo, ó, um recartilhado defeituoso. Não sei se dá para vocês perceberem, mas tem um sulco que está mais fundo que o outro. Ó, tem um sulco fundo e o outro nem aparece. Já que é um recartilhado cruzado, tem que aparecer a pirâmide perfeita. E aqui não, está aparecendo um sulco e o outro nem aparece. Por quê? Porque as rondanas não estão tocando ao mesmo tempo na peça. Por quê? Não está na altura do centro do eixo do torno. Aqui já temos um recartilhado com as pirâmides bem formadas como deve ser. Por quê? Porque aqui está na altura do centro e faz uma pirâmide perfeita, pontiaguda perfeita, os dois roletes da recartilha penetrando na mesma profundidade. Então aqui é um recartilhado onde a ferramenta está exatamente na altura do centro. Não é igual a essa que não está na altura do centro. Essa é a diferença. Além de estar na altura do centro, deverá ficar perpendicular à superfície a ser recartilhada, 90 graus ao eixo da peça. Basta posicionar a ferramenta na face da peça ou usar um esquadro, ou pela face da rondana. Feito esse ajuste, fixe bem a porta-recartilha no porta-ferramenta do torno. Fixe bem, pois exerce muita pressão e deve ficar bem fixado. Antes de iniciar o recartilhado, calcular a rotação por minuto, a RPM. A fórmula é velocidade de corte multiplicado pela constante 318, dividido pelo diâmetro a ser recartilhado. Conforme a tabela de velocidade de corte, a velocidade de corte para recartilhado é de 8 a 10 metros por minuto, conforme o tipo de material. Eu vou usar 8 metros por minuto. E conforme o cálculo, velocidade de corte 8 metros por minuto multiplicado por 318 é igual a 2,544. 2,544 dividido por 24 milímetros, que é o diâmetro da peça, é igual a 106. Então 106 é o RPM que vamos usar na máquina. E de acordo com o cálculo, obtivemos um RPM de 106 rotações por minuto. 106 não tem. Eu tenho aqui na tabela do torno 108 RPM. Deixo essa alavanca, posição azul, 108. E essa vermelha, na posição azul. E a chave do motor, na posição 2. 108 rotações por minuto. E agora programamos o avanço. Conforme a fórmula, o avanço é igual ao passo da recartilha dividido por 5. Vamos usar o passo 1,5. Passo 1,5 dividido por 5, temos 0,30. 0,30 metros por minuto é o avanço a ser programado no torno no carro principal. Desloque a recartilha até próximo ao início da parte a ser recartilhado, metade da rondana. Ligue o torno.
Avance a recartilha transversalmente até marcar o material da peça. Desloque-a um pouco no sentido longitudinal. Desligue o torno e examine a parte recartilhada. Caso o recartilhado fique irregular, corrija-o repetindo até ele ficar uniforme, a forma piramidal perfeita. Ligue o torno. Engate o carro longitudinal. Recartilhe toda a superfície desejada. Usar querosene para remover todas as partículas de material. Ao atingir metade da rondana no final da peça, desligue o torno sem retirar a recartilha da peça e confira a medida com o paquímetro. Ainda falta 2 décimos. Reverta o sentido do avanço do carro. Dê mais profundidade no anel graduado do carro transversal e repasse a recartilha, sem retirar a ferramenta da peça. Usar a querosene para lubrificar constantemente. Ao atingir a metade da rondana para fora da peça, fazer nova verificação da medida. Mais um passezinho. Atingiu a medida final, 24 mm. Afaste a recartilha. Limpe com uma escova de aço, movimentando-a no sentido das estrias. Agora vou terminar a peça. Fazer o furo e a rosca com macho 1/4. Mas antes, chanfe os cantos com uma ferramenta 45 graus
a fim de eliminar as rebarbas. De 45 graus, vou quebrar os cantos para tirar a rebarba. Pronto, um recartilhado angular piramidal cruzado com pirâmides pontiagudas. Agora vamos executar essa peça com o diâmetro de 24 milímetros e o furo passante com rosca 1/4 20 fios. Vamos fazer o cálculo para achar o diâmetro a ser torneado o material. A fórmula é o diâmetro final do recartilhado menos a metade do passo das estrias do rolete. Ou seja, diâmetro a tornear é igual diâmetro do recartilhado menos metade do passo, 24 milímetros, menos o passo dividido por 2. Como a recartilha paralela que vou usar tem o passo de 1,2, então 1,2 dividido por 2 é igual a 0,60. 24 milímetros menos 0,60 é igual a 23,40 milímetros. Então o eixo será torneado com 23,40 milímetros. Então, fazendo os cálculos, eu descobri que tenho que deixar com 23,40 milímetros. Esse diâmetro aqui, já torneado no diâmetro, 23,40. A montagem da recartilha simples é do mesmo sistema da operação anterior. Através de calços, prende no porta-ferramenta observando a altura do centro e o alinhamento perpendicular ao eixo da peça. O porta-recartilha deve estar presa com firmeza no porta-ferramenta do torno. Devido ao esforço que esta operação exerce sobre a peça e a ferramenta, deve ficar bem fixada a fim de evitar acidentes. O avanço do carro principal do torno deverá ter um valor igual a 1/5 do passo das rondanas. Nesse caso, o passo é de 1,2, dividido por 5, temos 0,24 centésimo de avanço no carro principal. E através do cálculo de rotações por minuto da operação anterior, temos 108 RPM. Faça o deslocamento da recartilha até próximo da extremidade inicial da parte que será recartilhada. Faça o acionamento do torno e desloque o carro transversal da recartilha até que ela toque e marque o material. Depois, a ferramenta deve ser deslocada um pouco longitudinalmente. Pare o torno e observe o início do recartilhado para comprovar a perpendicularidade da recartilha. Engate o avanço automático do carro principal para a realização do recartilhamento em toda a superfície desejada. Nessa operação, é muito importante que a lubrificação seja contínua e abundante, a fim de que as superfícies trabalhadas não se deformem por causa do intenso atrito. Usualmente usamos a querosene para essa finalidade.
A alavanca inversora possibilita o avanço do carro no sentido contrário para repassar a recartilha. Dar também no retorno pressão na recartilha. Confira a medida final. (24 mm). Está pronto. A limpeza do recartilhado é feita com uma escova de aço, sempre no sentido das estrias. Terminado o recartilhado, vou acabar a peça, fazer o furo, a rosca e cortar no comprimento. Mas antes vou fazer o chanfro para eliminar as rebarbas e dar acabamento. Aqui está um recartilhado linear, sulcos paralelos, longitudinais, retos, simples. Termina aqui o episódio 10 da série Operações Básicas de Tornearia. Até o próximo episódio. Muito obrigado a todos.